Pode chegar, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre uma maquiagem para entrevista de emprego e o que acontece, tá? Vou te ensinar o passo a passo, como eu te disse, bem descomplicado. Fica tranquila que tu vai conseguir. Tenho certeza, a aplicação, poucos produtos envolvidos, a técnica é bem facilitada, é bem aplicável mesmo para o dia a dia, para a nossa realidade, tá? E para essa ocasião também. É super possível a gente conseguir, tá? Com poucos passos, como eu te disse, e com poucos produtos relacionados. Não envolve uma técnica muito mirabolante, muito complicada, então é super possível. E é possível a gente deixar registrado a imagem que a gente quer passar, com esse passo a passo de maquiagem associada ali à nossa personalidade, algumas coisas que eu vou te explicar ao longo do processo. É super possível de conseguir deixar registrado na mente ali do entrevistador, enfim, quem estiver fazendo esse papel ali com a gente na empresa, ali no momento que a gente está querendo, né, conseguir essa entrevista, conseguir esse emprego, enfim, é completamente possível a gente conseguir deixar registrado na mente dessa pessoa a imagem que a gente quer, tá? A imagem da gente que a gente quer deixar registrado ali nela, tá? Então, se tu já se sentiu assim, insegura em algum momento de, poxa, tenho aquela entrevista super importante, preciso muito, quero muito aquele emprego, quero muito trabalhar naquela empresa, quero muito aquela vaga, enfim. E já se sentiu, poxa, consegui a entrevista, né? Mas e agora? Que maquiagem que eu uso? Como que eu vou? E tudo mais, já é normal, sim, tu sentir isso, eu já senti isso, todo mundo que em algum momento da vida já fez alguma entrevista de emprego ou pretende fazer, enfim, um dia, em algum momento vai se sentir assim, já se sentiu assim, eu tenho certeza que tu já se sentiu assim nesse momento, né? Poxa, eu consegui aquela entrevista, e aí agora? Como é que eu vou? Que maquiagem que eu uso ou não uso maquiagem? Enfim, a gente para pra pensar nessas coisas. Logicamente que a gente se prepara muito também intelectualmente, isso é muito importante, é muito a base, mas a gente também se preocupa com a imagem da gente. A gente se preocupa, poxa, como é que eu vou ir e tudo mais. E uma das coisas que a gente se preocupa, eu sei que talvez imediatamente é a roupa, né? Com que roupa que eu vou ir. E lógico, que a roupa é super importante, eu como profissional da área da moda, formada em moda também, lógico que eu vou te dizer pra ti que é importantíssimo, mas eu também como maquiadora profissional, tá? E especialista em automaquiagem, eu preciso te dizer que o teu rosto é a chave de tudo isso, tá? Quando a gente tá falando de imagem pessoal, de impacto, de tu deixar registrado na mente da pessoa a imagem que tu deseja, tá? Lógico, então, que a roupa é importante, tu precisa adequar, precisa pensar nesse momento, né, em qual look que tu vai usar, mas, de fato, é o teu rosto que vai ficar registrado na memória de quem tá te entrevistando ali em primeira instância. Quando a pessoa lembrar de ti, quando a pessoa olhar pra ti, a primeira coisa que ela vai olhar é o teu rosto. E quando ela for lembrar de ti naquele momento de seleção, ela vai lembrar primeiramente do teu rosto, entendeu? Então, é muito a chave dessa tua imagem pessoal. Então a gente precisa dar atenção. Não adianta, é lógico, né, gente? A gente tá falando aqui de uma maquiagem para uma ocasião bem específica, entrevista de emprego. É lógico que a gente precisa, que nem eu falei, a gente precisa se preparar intelectualmente, a gente precisa pensar na roupa, precisa pensar no cabelo. Mas eu quero te dizer que a maquiagem tem um peso muito importante, porque é algo que vai estar ali no teu rosto. Então, é algo que vai estar ali em primeiro contato com a pessoa que tá te entrevistando. Então, tem um peso muito, muito importante, tá? Então, se tu já se sentiu assim, vem comigo, que eu tenho certeza que tu vai sair aqui desse conteúdo, desse vídeo, com uma outra ideia e tu vai conseguir ter muito mais segurança no momento que tu for te maquiar para essa ocasião, tá? O que acontece? Eu tenho até uma história engraçada pra contar pra ti. Uma das primeiras vezes, isso já faz tempo, tá? Logo no início, assim, que quando a gente começa a pesquisar ali na adolescência, pra mim pelo menos foi assim, comecei a pesquisar, né, me inserir no ambiente de trabalho, tudo, eu mandava currículo pra algumas empresas e tal. E aí tinha eu e uma amiga minha que também tava nesse mood, assim, né. E aí o que acontece? Eu lembro que foi uma das primeiras entrevistas que a gente fez. E aí ela falava assim pra mim, ai, consegui entrevista em tal lugar, era pra estágio ainda, a gente era bem novinha e tudo mais. Mas isso ficou muito gravado na minha memória, porque eu depois, né, me profissionalizando na área e sabendo a importância da automaquiagem, eu entendi mais o que aconteceu com ela nesses momentos específicos que eu vou te contar agora. Eu lembro dela falando pra mim, assim, uma amiga minha, tá? Não vou falar o nome dela aqui, pelo menos, uma amiga até hoje. Ela... Ai, Vanelli, tem uma entrevista em tal lugar. Era na época que a gente tava fazendo várias entrevistas em tal, pra estágio e tudo mais, só que não se inserir no mercado.
Olha a importância da imagem da gente. Ela, ai, eu não sei como é que eu vou, não sei nem se eu boto maquiagem, porque é uma entrevista, né? Era uma empresa bem formal e tudo mais. Era bem formal, ela não sei nem se eu boto maquiagem, acho que não. E ela não foi, ela se sentiu, ela era aquela pessoa que já estava acostumada a passar uma máscara de cílios, enfim, ela se sentiu super insegura, porque ela disse, ai, eu tava me achando muito estranho, parecia que eu não tava completamente eu ali, sabe? Simplesmente por não estar com uma maquiagem que eu costumo usar no dia a dia, enfim, né? Influencia, já gosto, enfim, ela já gostava, já tinha esse apego pela automaquiagem, já sabia que fazia diferença na autoestima dela, enfim, na imagem dela, só que ela não tinha essa clareza, ela associou que não. Então, não vou super formal, não vou maquiar e tal, com medo, na verdade, era um medo de errar na maquiagem pra essa entrevista. E aí eu lembro que ela saiu super decepcionada, ela veio, eu tenho certeza que eu não consegui, porque nem eu tava me sentindo eu, porque eu tava muito estranha, eu não tava me sentindo eu, não tava sentindo que eu tava adequada ali pra aquele ambiente. Tá, aí foi ela fazer outra entrevista, ela disse, não, dessa vez eu vou arrumadíssima, eu vou super arrumada. Eu lembro que eu ria dela, assim, eu tava nesse mood também de fazer entrevistas e tudo mais, e eu não era ainda profissional na área, né, e hoje eu entendo o que aconteceu, mas na época eu achava engraçado, porque daí na outra entrevista ela falou assim, não, hoje eu vou super arrumada, tu vai ver só. E aí ela foi super arrumada, super maquiagem, super maquiada, mas ela botou uma maquiagem assim que ela nunca usava na vida dela, nunca usava no dia a dia, tu entende? Ela era outra pessoa, assim. E aí ela voltou da entrevista, ela disse assim, eu não acredito que eu fui com aquela maquiagem, eu não acredito, porque eu fiquei o tempo todo pensando o que eu tô fazendo aqui com essa maquiagem, porque não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a empresa, não tava se sentindo ela, assim. Então olha o peso que tem isso. Hoje eu entendo, né? O que na verdade ela meio que pecou ali, que influenciou até no desempenho dela. Ela não tava se sentindo ela, não tava conseguindo. Se ela tava se sentindo assim, imagina a pessoa que tava entrevistando, enfim, né? Isso fica muito nítido quando a gente tá insegura com alguma coisa. Principalmente assim, ó, se a gente tá insegura com alguma maquiagem, alguma coisa tá no rosto da gente, aquilo ali fica na cabeça da gente, né? Poxa, será que a pessoa tá realmente prestando atenção no que eu tô falando? Ou a pessoa tá olhando a minha maquiagem? Então isso interfere muito, assim, na questão da segurança. E aí hoje eu entendo, né, que o que ela fez? Ela se sentiu tão insegura que nas primeiras entrevistas eu não vou usar nem maquiagem porque eu tô com medo de errar. E na segunda ela já falou, não, eu vou colocar uma maquiagem super pesada, tipo, algo que não era a realidade dela, né? Então o que acontece? Hoje eu entendo isso, e até quando eu fui separar os conteúdos para essa live aqui, hoje eu entendo isso e eu me lembrei dessa história. Porque o que aconteceu? Ela ficou tão insegura que primeiro ela pensou, não vou nem colocar a minha maquiagem. E de segundo plano ela pensou assim, não, agora eu vou colocar, mas vou colocar maquiagem pra caramba, como eu nunca fiz na minha vida, entendeu? Então ela foi pra dois extremos, assim, ela não soube fazer o equilíbrio, ela não soube realmente representar, colocar a identidade dela, enfim, ela queria a personalidade dela naquele momento tão importante, que isso fica tão nítido, né? A pessoa que tá te entrevistando não te conhece, ela tá te conhecendo pela primeira vez, então tu quer deixar uma primeira impressão. E essa primeira impressão tem que ser fiel à tua realidade. Tá? Uma das coisas que eu pensei quando eu pensei nessa maquiagem para te trazer o passo a passo é realmente trazer produtos e uma técnica acessível, porque a gente não pode esquecer que apesar de ser uma entrevista de emprego, a gente precisa passar uma imagem real, né? Por exemplo, e aí essa imagem real vai depender do que é a tua realidade. Não adianta, é que nem aquele meme, né, de tipo, realidade versus ali, tipo, expectativa versus realidade. Não adianta tu ir na entrevista de emprego lá, com uma maquiagem super de alta cobertura, vários acabamentos, se aquilo ali não é tu. E aí tu vai e começa a trabalhar nessa empresa, né, mesmo, e aí tu não mantém aquilo ali. Não adianta, a gente não tá querendo vender uma mentira, a gente tá querendo impor a nossa imagem ali, a nossa verdade ali, a nossa personalidade. Então não adianta tu fazer algo muito mirabolante que tu não faz. Alguma técnica, alguma maquiagem que não é a tua realidade, que não te representa, né? Se tu tem que escolher essa maquiagem com o fim de representar, com o fim de colocar ali, através de alguns elementos, alguns produtos, algumas técnicas, um pouco da tua personalidade, um pouco do que tu já é no dia a dia. Claro que a gente vai usar de alguns artifícios aqui pra conseguir chegar realmente no acabamento do resultado lá no final, mas isso vai gerar uma imagem, vai gerar um impacto, né? Isso tem que ser o mais próximo da tua realidade. Então, o que eu fiz aqui? Lógico, que nem eu te disse, vai depender tudo do teu estilo, vai depender da empresa para qual tu tá fazendo essa entrevista, qual é o fim, né? Por exemplo, se é uma empresa mais assim, tipo, meio que Google, que é super
sabe, de despojar, já tem um estilo mais definido, mais livre, tudo bem, tu não precisa te preocupar com coisas, por exemplo, se tu for para uma empresa que é super formal, enfim, que tem uma série de protocolos, que é toda informal mesmo, é diferente, tu tem que levar isso em consideração também. Não só o teu perfil, a tua personalidade associada aí, mas tu tem que tentar te adequar a essa situação, a essa realidade dessa empresa, né, desse empregador e tudo mais, mas colocando sim a tua personalidade ali, tá? De alguma forma. Isso é importante, só que é meio que uma adequação, mas sem perder a tua essência ali, sem perder a tua personalidade. Mas é assim, uma forma de adequação sem perder a tua personalidade ali. Então é importantíssimo, lógico, a gente se preparar intelectualmente, a gente pensar na roupa, pensar cabelo e tudo, mas a gente também tem que ter esse tempinho pra pensar realmente na maquiagem que a gente vai usar, porque faz muito impacto, né? E o que acontece? Então, levar em consideração para o que é essa vaga, para o que tu vai fazer, entendeu? Por exemplo, se for, de novo, vou dar outro exemplo, se for uma vaga em alguma empresa, por exemplo, de marketing, algo mais criativo, alguma coisa assim, que a própria vaga espere de ti, que tu represente isso, seja uma pessoa mais criativa, com um estilo mais livre, enfim. Tô dando um exemplo aqui, tá? Então, isso vai ser alguma coisa. Isso é uma maneira de exportar um tipo de entrevista, uma maquiagem. Daqui a pouquinho tu vai poder usar um pouco mais essa maquiagem, porque não é um ambiente tão formal. Já se for um ambiente super formal, tu já vai ter que olhar com outro olho, com outro olhar, assim, para o que essa imagem tu vai querer representar. De novo, lógico que tu tem que inserir tua personalidade ali, não é entrar dentro de uma caixinha, dentro de uma fórmula lá, e parecer ser outra pessoa ou entrar dentro de um padrão. Não, tá? É o que eu sempre falo, não tem, aqui comigo não tem muito essa de padrão, não. A gente olha realmente caso a caso, tem que olhar a tua realidade, o teu estilo que vai fazer sentido pra ti, né? Não adianta tu se encaixar no padrão, a empresa é super formal, vou usar o tipo de maquiagem lá mais formal possível, mais, né? Mas essa não é a minha realidade. Não, tu tem que colocar sim, né, um pouco da tua personalidade, um pouco do teu estilo ali, sim, tem formas da gente fazer isso. Tá? Não tem por que a gente perder nossa identidade também, mesmo sendo algo né, referente a trabalho, uma entrevista de emprego que requer, sim, sempre vai requerer um certo grau de seriedade ali, por mais que seja a temática da empresa, mas o que eu tô querendo dizer é que é importante a gente olhar todos esses aspectos. Pensando nisso, como são muitas possibilidades, a gente fala de entrevista de emprego, né, tem muitas possibilidades, como eu disse, dei 2 exemplos aqui pra vocês, né, do 8 ou 80, assim, né, de uma vaga para uma empresa, assim, bem despojada, que não é tão informal, e outra que seja, mas a gente tem vários outros estilos aí no meio do caminho, né. Então eu vou fazer uma maquiagem realmente bem coringa, aquela maquiagem que não vai ter muito erro. E aí, lógico, vai adaptando a tua realidade, né, daqui a pouco adapta a tua realidade, tanto de estilo, que tu gosta de usar, colocando a tua personalidade ali, mas eu tenho certeza que se tu seguir esse passo a passo, essa maquiagem não vai ter muito erro. É isso que eu tô querendo dizer, tá? Vai circular bem aí, tanto se for um ambiente mais formal, ou enfim, se não for também, tá? Vamos ao passo a passo, então. Eu já preparei a minha pele, já hidratei e já tô com o hidratantezinho labial. Eu gosto sempre de fazer isso. Usei esse hidratante aqui, ó, sem adição de cor, mas para hidratar meu lábio nesse momento. Então já tô com a minha pele preparada, já usei a aguinha micelar, usei essa aguinha micelar aqui, tonifiquei, hidratei, passei protetor solar. E agora vamos para a maquiagem de fato. Primer, sempre bem importante. Deixa eu arrumar aqui meu espelhinho para ficar muito pro meu lado, para que eu não saia da tela aqui e eu consiga ver o que eu tô fazendo aqui também. Ó, primer, vou colocar, tu vai ver que eu vou usar, é uma maquiagem que eu vou colocar produtos específicos em lugares bem específicos, assim, tá? Vou colocar o primer aqui na lateral do nariz, que a gente não quer essa sensação de pele oleosa. Lateral do nariz, testa, ponta do nariz e queixo. São as áreas mais oleosas, geralmente, do rosto da gente. Então, a gente não quer aquele aspecto de pele super brilhosa, enfim, a gente não quer isso, né? Colocado o primer, para também minimizar essa questão da oleosidade, dar uma segurada na oleosidade nessa região, mas também minimizar poros na lateral do nariz, que geralmente é a área que a gente mais tem. E também, se tu quiser, se é uma pessoa que tem daqui a pouco linha de expressão aqui ao redor do olho, ó, já pode colocar um pouquinho também. Eu vou, porque também faz esse efeito de minimizar a linha de expressão, tá?
o primer. Esse primer aqui, no caso, faz isso, tá? E aí tu tem que ver o primer que tu tem disponibilidade aí, se ele faz isso, se ele vai mais diminuir, minimizar os poros mesmo, enfim, tá? Sendo um primerzinho só pra já dar uma segurada na oleosidade nessa região e diminuir os poros, tá ok, tá? Feito isso, vamos para a base. Eu vou usar uma base, que é interessante, né? A gente passar verdade, nossa verdade nisso. Pensa que alguém vai estar te analisando, vai estar analisando teu rosto, tua imagem, enfim, tudo que tu for falar. Então, quanto mais tu te sentir segura com o que tu estiver usando, melhor. Porque aí tu, né, diminui uma coisa é tu tá super segura falando, outra coisa tu tá falando, mas tu tá pensando na maquiagem se tá certo, alguma coisa tá errada, super insegura com alguma outra coisa, né? A gente meio que perde o foco. Então, o que é importante a gente fazer? Fazer uma maquiagem, a base dessa maquiagem é realmente trazer pontos, misturar um pouco da questão da naturalidade de pontos que a gente já tem no nosso rosto, disfarçar algumas coisinhas, mas harmonizar mesmo, tá? A gente vai trazer mais uma harmonização para esse rosto, devolver um pouco de vida, para realmente marcar alguns pontos. Tu vai ver que em alguns momentos eu vou te dizer, se o teu estilo é mais ou menos esse, quem sabe tu dá uma reforçada nisso, teu estilo é mais ou menos... Então é realmente para te adequando. O que eu vou fazer? Eu vou usar uma base, que é uma base corretiva, que apesar dela ter alta cobertura, o que eu vou fazer? Eu não vou usar em todo o meu rosto, porque eu não quero aquele efeito muito rebocão, aquele efeito muito cobertura, tá? Eu quero trazer esse ar um pouquinho mais natural, então é isso que eu vou fazer. Se tu for aquela pessoa que já no dia a dia é assim, que já usa aquela maquiagem super com cobertura e tudo mais, vou te dizer o seguinte, arrisca, vai nessa base aí que tu já usa no dia a dia sem problema, tá? Que eu tô fazendo mais pra suprir realmente a necessidade da maioria. Então, a gente vai conseguir um acabamento final, mas vai ajustando a tua realidade. Eu vou fazer, essa pele eu vou colocar em alguns pontos específicos aqui abaixo do olho pra dar essa amenizada na olheira. E eu já vou trazer esse corretivo aqui pra essa região do nariz, fazendo esse formatinho aqui, tá vendo? Pra já dar uma contornadinha nesse nariz aqui, uma iluminada, Então, já faço esse formato bem triangulão, tá vendo? Do outro lado a mesma coisa. E aí, aqui eu vou conseguir uma cobertura de olheira, já vou dar uma neutralizada nessa região do meu olho, né? Isso é bem importante, deixar o olhar bem marcado, bem harmonizado. E eu vou colocar aqui embaixo também alguns pontos estratégicos. Como se eu estivesse fazendo uma espécie de contorno, mas na verdade eu estou usando a base, que é corretivo. Poderia fazer isso com um corretivo no tom da minha pele. Poderia estar fazendo isso com uma base, que é só base mesmo, que não tem a premissa de poder ser usada como corretivo, enfim, tá? Agora com uma esponja umedecida, pode ser com o teu pincel também, se tu prefere passar com o teu pincel. Eu prefiro com a esponjinha porque me ajuda nesse acabamento mais polido e mais natural. Tá? Eu venho dando batidinhas agora aqui. O que sobrar, cuidar bem essa lateral aqui, do nariz, tá? O que sobrar da minha esponjinha, eu venho aqui em cima do meu olho. Tu vai ver que é bem prático de fazer essa make, tá? Vai demorar um pouquinho mais porque eu tô conversando contigo, te explicando, a gente tá trocando ideia. Então vai demorar um pouquinho mais, mas no dia a dia é tranquilo, não é aquela maquiagem que tu vai ter que levar horas pra fazer e... meu Deus, eu vou até me atrasar porque eu tô fazendo a minha maquiagem, não é isso. Então, é uma maquiagem pra te ajudar, te deixar mais segura, não o contrário. Pega o restinho aqui, tá vendo que é só o restinho, tá vendo que como tá ficando um acabamento bem levinho? Que eu tô usando em pontos estratégicos do meu rosto essa base. Aqui, aí consequentemente, por mais que ela seja uma base de alta cobertura, eu vou conseguir um efeito leve, essa é uma dica legal também, tá? Daqui a pouco tu tem aquela base de cobertura super alta, mas tu quer usar ela e ainda assim ter um outro acabamento, né? Fazer aquela história de multiplicar os produtos que eu sempre falo pra vocês. O que tu faz com essa base? Trago aqui pro pescoço também. Tu usa ela em pontos estratégicos do teu rosto, deixa eu trazer um pouquinho mais perto pra vocês, pra que tu consiga esse acabamento um pouquinho mais natural, tá? Cuido bem as minhas linhas de expressão aqui ao redor do olho, enfim, tá? Pronto. E aí eu já tenho uma pele, tá vendo que ainda eu consigo ver manchinha, coisa assim, porque eu tenho uma pele já mais harmonizada em termos de tom, bem mais do que era antes, né? Mas eu ainda consigo
ver manchinhas e tudo mais. O que eu vou fazer? Se tu é uma pessoa que tem muito olheira muito profunda e tal, difícil de cobrir, pode voltar com a mesma base, tá? E aí só reforça aqui nessa região. O que acontece? Se eu fosse pegar um corretivo de iluminação, um corretivo mais claro que o tom da minha pele e tudo mais, eu poderia causar um efeito assim de chamar muita atenção, uma atenção demasiada para essa região. Tá? Até o contorno tu vai ver que a gente vai fazer, mas a gente vai fazer de uma forma bem estratégica, sabe? Então aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou cobrir bem a olheira, essa partezinha aqui toda. Se tu é uma pessoa que tem muita olheira e se incomoda com isso, já pega essa dica, tá? A gente só vai fazer uma segunda camadinha, então eu não fico insegura se daqui a pouco o corretivo tá muito claro, está destacando muito, né? Então isso já minimiza esse problema aí. A gente consegue corrigir bem a olheira, né? Mas a gente consegue continuar seguro, porque a gente vai estar usando o mesmo produto que a gente usou no rosto, o mesmo tom de base, então a gente só vai conseguir mais cobertura. Diminuir aquela coisa de será que o tom do corretivo tá muito claro, enfim, tá? Feito isso, a gente já vai pra parte de selagem da pele. Eu vou usar um pozinho solto, esse aqui que eu sempre falo pra vocês, ó, tiro o dosador. Esponjinha, eu troquei minha esponjinha, pode ser com um pincel também pra pó, enfim, eu gosto da esponjinha queijinho, que eu consigo delimitar bem aonde vai esse pó. Ó, vou concentrar para conseguir esse acabamento mais leve. Vou concentrar aqui, ó, embaixo, na olheira, onde a gente concentrou bastante a base, aqui na lateral, para selar bem. A gente não quer aquele acabamento, em nenhuma maquiagem a gente quer aquele acabamento de pele craquelando e tudo mais, né? Numa maquiagem, passo aqui embaixo também, numa maquiagem para entrevista de emprego, então, aí sim que a gente não quer, né? Aquela maquiagem com uma coisa que é para ajudar a gente, né? A maquiagem que é ali para ajudar a gente na nossa, colocar, expressar nossa identidade, nossa personalidade, a gente vai e acaba ficando com a maquiagem toda craquelada. Não, vai estragar todo o efeito, né? Daquele efeito de pele mal cuidada, daqui a pouco a tua pele é super bem cuidada, mas aí a tua base craquela, fica com aquele efeito feio na pele, e aí tu passa aquela impressão de que a pele, tu não cuida da tua pele, enfim, passa outra impressão nada a ver. Então, a gente não quer que essa base craquele de forma nenhuma. Só um pincelzinho, ó, pra pó. E aí eu cuido, dou uma sentadinha na base dessa região pra não selar ela com... Aqui também, ó, marcadinha nas linhas, tá? Feito. Varro bem essa região aqui, das linhas de expressão. Então, ó, a gente não quer aquela pele craquelada. Então, pontos importantes. Hidratar bem a pele antes, como eu falei pra ti, eu já tinha preparado bem minha pele. Então, hidratar bem essa pele antes. Usar essa base que seja confortável no teu rosto, que tu já não vai inventar de testar a base no dia que tu vai pra entrevista de emprego, né? Porque pode ser que ela não dê certo, pode ser que tu não goste, que não seja confortável, enfim. Então, usa aquela base bem coringa que tu já tem, que vai funcionar super bem, tá? Aplica o pó pra selar bem e agora a gente vai pro corretivo. Depois a gente vai hidratar de novo essa pele, porque a gente não quer que essa pele craquele, né? Vou usar um tomzinho assim, ó. Agora a gente vai pro contorno, na verdade. A gente vai pro contorno, ó. Eu gosto de fazer uma misturinha entre esses dois aqui, os mais clarinhos. E aí o contorno é o seguinte, a gente vai só dar uma reforçada nos nossos ângulos. Tá vendo que eu passei a base e passei o pó? Tá tudo muito... Como é que eu posso dizer? Tá tudo muito sem ângulo, sem curva. Eu não consigo ver direito aqui o ângulo do meu rosto, não tá muito com forma. Em termos de tom, tá mais harmonizado do que tava antes. Mas eu não tenho tanto o formato do meu rosto, eu não consigo valorizar o formato do nariz, o formato do olho, isso não causa tanto impacto. Então preciso devolver as formas pro rosto. O contorno ajuda muito a gente a fazer isso. E a gente vai usar mais o contorno em pó e o contorninho escurinho. A gente não vai usar tanto iluminação, a gente vai usar mais o contorno, tá? Aquele tomzinho ali que eu te falei, a gente vai contornar bem aqui, ó.
Só que sutilmente, porque se eu contornar demais, deixar um contorno super marcadão, a chance de ficar estranho, e se eu não sou essa pessoa do contorno super marcado no dia a dia, não adianta. Então, lembrando, a gente tá trazendo a realidade ali da nossa personalidade, da nossa imagem dentro daquele momento, daquele compromisso. Ó, então a gente só vai dar uma reforçada nesse ângulo. Tá vendo que eu já crio, ó, um ângulo aqui? Eu já reforço aqui. Mesma coisa, esse é um contorno bem padrão, assim, não padrão, mas meio que universal, porque ele vai ficar bem em qualquer formato de rosto. Porque a gente está fazendo de uma forma bem tênue, bem pontual e com pouca coisa, não tá nada muito pesado, muito marcado, tá? Aqui embaixo também, se tu sente necessidade de dar uma reforçada nesses ângulos aqui embaixo também, e eu vou fazer do outro lado também, tá? Mesma coisa. Encaixa o pincelzinho, por isso que o pincel é importante nesse momento, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu pego, só pra tu ter uma ideia da medida. Aqui, ó, venho aqui retinho, desse ângulo aqui da minha orelha, e venho até como se fosse no canto da boca. Não venho até o final, venho de 2 a 3 dedinhos aqui de distância, tá? E aí eu venho com o meu contorno. Se pesou demais, esfuma. Esse é o bom do contorno em pó. Diferente do contorno em creme, quando a gente aplica muito em creme, fica mais difícil de esfumar, é mais difícil de dar aquela disfarçada. O contorno em pó pode ir sem medo, que sentiu que passou demais, deixou marcado demais, ficou estranho, esfuma, que aí tu vai ter um resultado esfumado de uma forma mais fácil, tá? Então, sempre eu indico, quer começar a testar o contorno, os ângulos no teu rosto, aposta no contorno em pó primeiro, porque ele é mais fácil, assim, mais prático mesmo também pro dia a dia, tá? O contorno em creme, ele requer um pouquinho mais de técnica, é mais difícil de esfumar, enfim, tá? Agora eu vou usar esse mesmo tomzinho aqui, ó, uma misturinha desses mesmos tons, pensando na praticidade, eu vou fazer já aqui, ó, na minha pálpebra todinha, com o mesmo pincelzinho. O negócio aqui é praticidade. Ó, com o mesmo pincel de contorno, venho aqui e eu venho puxando pra essa lateral aqui, tá vendo? Puxando pra dar essa puxadinha no olhar e deixar ele mais marcado, mas de uma forma ainda assim discreta. Olha a diferença de um lado pro outro, como esse lado já ficou mais levantadinho, mais marcado, mais posicionado do que esse aqui que tá sem muita forma. Olha a diferença que dá na imagem da gente. Na imagem final, fazer a mesma coisa do outro lado, tá? E tu tá vendo que são só coisas pontuais, mas que já dão uma super diferença. Ó, de novo, venho trazendo pra reforçando esse ângulozinho aqui, ó. E aí eu trago pra cima. Tomzinho de marrom ali de transição, tomzinho de contorno. Olha a diferença que já dá. Já deu uma levantada, já deixou mais expressivo o meu rosto, dá uma super diferença. Com um pincel menorzinho, eu vou usar o mesmo tom, só que eu vou usar embaixo uma misturinha desses dois tons e eu vou passar aqui embaixo. Isso é bem importante, não esquecer de fazer esse esfumadinho rentezinho aos cílios, porque isso dá acabamento pra maquiagem, tá? Ó, sempre trazendo pra cima, nunca pra baixo ou aqui reto, sempre trazendo pra cima pra dar aquela levantadinha no olhar. Olha a diferença já de um olho pra outro. Como esse aqui já tá mais marcado, tá mais imponente, tá? A gente quer passar aquela... Eu acho que assim, independente de qual for o teu estilo, qual for a ocasião, assim, que eu digo qual ocasião não, mas qual for a empresa, se é mais formal ou não, independente disso, eu acredito muito que tu vai querer passar força, segurança, né? Então essa maquiagem não vai ter erro nesse sentido, tá? Ó, agora o que eu vou fazer no nariz? O nariz é uma coisa muito relativa. Tem gente que gosta de deixar bem marcado ou até mesmo dar uma transformada no formato do nariz, aí não vive sem contorno. Mas de uma forma geral, só pra gente não deixar o nariz sem forma, eu vou só devolver mais o formato natural dele. O que eu vou fazer? Mesmo pincel de contorno, eu só vou dar uma achatadinha aqui, ó. Pego um tomzinho, vou pegar só o mais claro pra não ficar tão marcante. E aí venho aqui na lateral, ó, só dou uma esfumadinha, só pra devolver. Tá vendo a diferença de um lado pro outro? Só pra devolver retinho aqui, tá? Só pra devolver o formatinho do meu nariz. Tá vendo que já dá aquela sensação de luz e sombra? Parece que já tem outro formato. Inclusive, se tu quiser que eu traga um conteúdo voltado só pra explicando mais
as temáticas de contorno, deixa nos comentários aqui pra mim, que aí depois eu trago esse conteúdo pra ti, tá? Vamos agora finalizar essa pele. O que eu vou fazer? Eu vou vir com um blush agora pra devolver um pouquinho, a gente já devolveu os ângulos pro nosso rosto, agora eu vou devolver um pouco da questão da saúde, daquela pele com viço. E eu vou fazer isso, um produto que me ajuda muito a sempre conseguir isso é o blush. E eu vou escolher um blush, não vou escolher agora nesse momento um blush rosado. Se tu é aquela pessoa que ama muito blush rosado, pode usar, se joga e tal. Só que, o que acontece? O blush rosado, ele acaba deixando um ar mais... um pouco mais infantil. Não que ele vai deixar infantil, mas ele vai deixar um pouco mais infantil. Ainda mais se a gente usar numa quantidade muito grande, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu só vou mudar o tom. Eu vou ir por um tom, e a gente não quer, né? Essa imagem infantilizada numa entrevista de emprego. A gente quer uma imagem realmente forte, imponente, confiante. Então, eu só vou mudar um pouquinho o tom. Eu vou escolher um tom mais laranjinha, tá? E aí, o que eu vou fazer? Altinho da maçã e venho aqui somando. E aí, acaba que fica até mais natural esse blush. O blush rosa, eu amo. Eu acho lindo, acho que dá muito acabamento. Eu acho que a gente também consegue trazer um arzinho mais natural com ele, só que ele deixa um pouco mais infantil, aquele ar mais de boneca, enfim, tá? Então, é um blush que eu amo também. Mas pensando nessa temática, pensando para o que é essa maquiagem, eu vou apostar nesse blush um pouquinho mais, ó. Poderia ser um terracota também, um blush mais vinho, mais fechado, tá? Então, são mais dicas pra ti, truques do porquê que eu troquei esse tom de blush, ó. Tá? Não fica aquele tomzinho de saúde, devolve o viço pra minha pele, mas ao mesmo tempo não fica aquele blush super rosa, assim, de boneca, sabe? Ó, feito isso, deixa eu ver. Feito o blush, agora a gente vai fazer o quê? Vamos dar mais uma acentuadinha nesse olho. E daí a gente já vai terminar o olho, super prático esse olho. Vou pegar um tomzinho de marrom um pouquinho mais forte. Poderia ser um tomzinho ainda da minha paleta, mas eu quero um tomzinho de marrom super mais fechadinho, tá? E aí eu só vou fazer o quê? Vou fazer isso aqui rentezinha a raiz dos meus cílios, como se eu tivesse fazendo um delineadinho esfumado, ó. Bem discreto, tá vendo? Só pra dar uma marcada mais no meu olhar, mas tudo de uma forma muito discreta e mais tendendo ao natural. Nada muito pesado, nada que faça com que a minha maquiagem seja o centro da atenção. Ela é mais para reforçar a minha personalidade, reforçar a minha imagem, mas o centro da atenção desse momento, dessa ocasião, é o que eu tô falando, a forma que eu tô falando, o que eu estou falando, né, a minha presença ali. Então vai mais essa maquiagem ser bem coringa mesmo para isso. Então só vai reforçar alguns ângulos do rosto da gente e reforçar principalmente o olhar, né? Numa entrevista de emprego, a gente fica diretamente ali com o entrevistador, olhando o olho no olho, enfim, é importante. Ainda mais agora, se a gente for, por exemplo, provavelmente a gente vai estar usando máscara, enfim, então o olho tem que realmente ser expressivo. Mas não necessariamente ele precisa ser expressivo usando glitter, usando um delineado colorido, entendeu? A gente vai associando a nossa personalidade à ocasião, tá? Então o que eu vou fazer? Vou usar tons de marrom pra conseguir demarcar esse meu olhar, conseguir trazer força para essa minha imagem, tá? Ó, mesma coisa do outro lado. Só um esfumadinho, rentezinho, a raiz dos cílios. Esfuma bem, olha, já deixou bem mais marcado. Se eu quiser ainda posso vir com o dedo aqui, ó, e dar mais uma esfumadinha, tá? Só pra não ficar realmente, a gente não quer que fique marcado, a gente quer que fique aquele esfumadinho, rentezinho ali aos cílios, tá? Basicamente isso. E temos uma pele e olho prontos. Só vou finalizar com uma bruma. Essa aqui é uma bruma com efeito glow. Só que o efeito dela é bem básico, assim. Não é aquela bruma que vai botar o glow e vai vir muito brilho. Não é aquela bruma que tem muito pigmento. É aquele efeito que tem um glow mais natural. Então isso é interessante. Eu te recomendo apostar numa bruma nesse sentido. Ou que seja com efeito mais mate, ou que ainda seja um efeito, ainda que glow, mas um glow leve. Não adianta a gente fazer toda essa pele e daqui a pouco colocar uma bruma que vai tacar um super glitter, brilho, pigmento na nossa cara. Vai dar um ar de festa, um ar diferente. A gente não quer isso, a gente quer aquele ar mais de naturalidade, mais pra reforçar alguns ângulos. Então, nesse caso eu tô usando essa bruma que tem esse efeito glow, mas que ainda assim não é aquele glow
festa, sabe? E aí eu molho bem o rosto mesmo pra devolver hidratação, isso já vai dar outro ar pra minha pele. Ó. Molho bem, sem medo, vem com um ventiladorzinho. Ventilador ou o que for mais prático pra ti. Pega um papelzinho aí, te abana, ou fica curtindo esse momento mesmo, esperando a bruma secar, porque é bem gostosinho, é um momento bem... Tu sente a pele hidratando de novo, sabe? Faz muita diferença. Então a gente espera, não faz nada nessa pele enquanto essa pele tá molhada. Espera um pouquinho. Eu amo o ventilador, eu sempre indico. Já me perguntaram assim, vale a pena comprar esse ventilador? Vale a pena investir naquilo ali mesmo? Eu digo assim, olha, vale. Se é a pessoa que usa bruma, que gosta de hidratar a pele, enfim, aposta nesse ventilador, porque realmente dura recarregável. Geralmente esses ventiladorzinhos são recarregáveis. E ajuda muito, acelera muito o processo de secagem. Tá vendo ali? Eu tava com a pele super molhada. E aí já ajuda a pele absorvendo, não precisa ficar esperando ali, né? Pro dia a dia realmente é mais prático. Ó, agora a sobrancelha. O que eu vou fazer sobrancelha? Eu vou só dar uma organizada nos meus fios, tá? E vou vir direto com não vou contornar minha sobrancelha, não vou deixar nada muito marcado. Poderia, se tu daqui a pouco tem uma sobrancelha que, poxa, Vanélia, eu gosto de dar uma preenchidinha nela porque ela tem muitas falhas, enfim, pode apostar nisso, não tem problema nenhum, tá? Eu não vou fazer isso porque a minha sobrancelha já é uma sobrancelha bem cheinha, eu não vou, ainda ela tem umas falhinhas, eu poderia preencher ali, mas não vou fazer isso nesse momento. Mas se tu é essa pessoa que gosta de dar essa preenchidinha na tua sobrancelha, pode apostar nisso. Mas vem depois com uma máscara incolor pra deixar a sobrancelha no lugar, tá? Porque não adianta, pode estar com a pele maravilhosa, se a tua sobrancelha estiver desalinhada, estiver bagunçada, vai perder todo o efeito dessa tua maquiagem, ainda mais se a gente tá falando em trazer, realmente chamar a atenção, deixar o olhar bem expressivo nessa maquiagem, que é bem importante, né? Máscara de cílios, o que acontece? Eu recomendo sempre a gente passar uma camadinha, tá? Uma camadinha só pra dar realmente aquela pigmentada de novo nos cílios. Porque o que acontece? Se a gente der aquela exagerada da máscara, passar camada em cima de camada, a gente pode ficar com aquele efeito do cílio grudadinho no outro, sabe? E aí fica com aquele efeito estranho de acabamento, de que tá mal acabado, de que tu passou máscara demais, não fica muito natural e também não fica nada elegante, aquele cílio grudado, sabe? Então, ó, uma camadinha só mesmo pra dar uma pigmentada de novo, porque a gente passou base, a gente passou pó, enfim. Então acaba sujando esse nosso fio, né? Então a gente vai só devolver a corzinha pra ele. Ó, uma camadinha só. Não implora, Vanélia, eu não tenho tanto cílio. Passa, chega bem rentezinha a raiz do teu cílio e passa a tua máscara de cílios. A mesma coisa embaixo. Ai, Vanélia, não tenho tanto, tem um pouquinho. Passa nos que tu tiver, porque vai fazer diferença, abre o teu olhar, tá? O olhar, ainda mais agora a gente tendo que usar máscara, né? Provavelmente tu vai estar de máscara, enfim. Então a gente tem que trazer real o foco bem para esse olhar, de forma natural e tudo mais. A gente vai cuidar da pele também, enfim, porque a pele até certo modo aparece ali, né? E também porque a gente tá maquiando pra gente, né? Pra dar aquela levantada na autoestima, tudo mais, a gente sabe que a gente tá maquiada e que a gente tá cuidando da nossa imagem e que estamos bem cuidadas. Isso que é o passo mais importante até de tudo do processo, tá? Pronto, uma camadinha passada. E nos lábios, o que a gente poderia fazer? A cor do batom é muito relativo, né? Tu poderia passar um lip tint, poderia passar, enfim, tem várias opções, poderia passar um hidratante labial, enfim. Eu vou postar num batom assim, ó. Um batomzinho nude. Ele é hidratante, mas ele não fica... Ele não é mate, mas ele não fica totalmente sequinho. Ele é bem confortável, não transfere muito na máscara, então ele é interessante, tá? Eu já tenho a minha boca hidratadíssima, né? Então tá tudo certo. Meu lábio vai receber esse batom lindamente. Não vai craquelar, enfim, não vai ficar desconfortável. E aí eu passo mais no centro, venho aquele trucão, né? Venho com um
Ih, gente, fugiu da minha... Ah, um pincel. Fugiu na mente da pessoa. O pincelzinho pequenininho, pego aqui o meu batom e dou uma contornada. Isso aqui deixa um ar mais natural pro lábio. Ó, e dou essa contornadinha, tá? Isso é legal também, porque daqui a pouco, se eu não tenho um lápis exatamente do tom da minha boca pra contornar, eu faço esse truque aqui que não vai ter erro, né? E a hora coisa é a gente passar um batom, e aí a gente não tem o lápis ideal ali do tom pra contornar, e a gente contorna de outro tom, fica algum outro efeito, nada a ver, tá? Ó. Muito cuidado na hora de contornar, porque o lábio da gente ele tem também um poder muito grande, assim, por exemplo, a gente tá usando um tom aqui bem neutro, né? Bem adaptável, assim. Só que se a gente tiver com uma cor muito forte, ou mesmo que seja uma cor super clarinha, próxima do tom da tua pele, enfim, não chame tanta atenção, é importante o lábio estar bem contornado. Se ele estiver contornado demais, vai ficar estranho, porque, né, vai ficar aquela coisa de que parece uma coisa errada ali. E se ele não tiver contornado certinho, também vai ficar estranho. Sabe aquele ar meio infantil de que uma criança passou o batom ali, quando fica borradinho, quando um lado não fica tão parecido com o outro, não fica meio borrado? Então, a gente não quer esse efeito. Então, realmente parar um tempinho pra dar uma contornadinha aqui, porque vai fazer diferença nesse acabamento final, ó. E eu tenho, olha só que natural que fica. Olha só, meu olho tá marcado, minha pele tá construída, mas tu não tem nada em exagero. Em nenhum momento a minha maquiagem vai chegar antes de mim, eu vou chamar atenção pela minha maquiagem. Não, eu tô ali maquiada e tudo mais, tô segura do que eu tô fazendo, mas só reforcei alguns ângulos do meu rosto, trouxe força pro meu olho, mas nada que vá chegar antes, sabe? Aquela coisa que a pessoa vai ficar te olhando porque tá com uma coisa muito colorida no rosto, ou enfim, sabe? Vai desviar a atenção do que tu vai estar falando ali pra aquele entrevistador naquele momento. Não, tá? Só vai reforçar realmente alguns pontos do teu rosto e a gente aplica produtos bem estratégicos. E de novo, vai associando a tua realidade, a realidade dessa entrevista, a realidade dessa empresa, mas sem perder a tua essência, colocando ali a tua essência, colocando ali em algum ponto a tua personalidade. Isso é muito importante, tá? Então tá aqui essa inspiração de maquiagem para uma entrevista de emprego. Tenho certeza que se for nesse passo a passo aqui, vai ser bem coringa, tá? Vai nesse passo a passo que não tem erro, que eu tenho certeza que você vai se sentir mais segura, que tu não vai ficar com aquela dúvida de será que a minha maquiagem tá demais, ou será que tá de menos, ou será que... Enfim, aposta nela, que eu tenho certeza. E vai adaptando também com os teus produtos, a tua realidade, tá bom? Tenho certeza que tu vai arrasar, tá? E é isso. Deixa aqui nos comentários pra mim ideias de conteúdo, se vocês querem que eu fale mais sobre contorno também, que eu acabei falando um pouquinho nesse vídeo aqui pra ti, tá? Já compartilha com as amigas, compartilha com todo mundo, pra esse conteúdo chegar aí mais gurias, tá? E é isso, obrigada a todo mundo que tava aqui comigo e até o próximo conteúdo. Tchau!